Boa noite, gente linda. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou hoje citar o Novo Testamento lendo a passagem ou a parábola. Hoje eu pretendo contar uma história e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é consciência crística. É o seguinte, alguns estudiosos, entre eles biólogos, veterinários, alguns cientistas, levavam numa ilha muito distante, toda ela, né? Todo mundo sabe que uma ilha é cercada por águas, né? E eles levavam muitas batatas, chegavam de helicóptero e lá de cima, sem descer na ilha, eles jogavam batatas para os macacos residentes dessa ilha. Só que perto a essa ilha tinham mais 2 ilhas, então eram 3 ilhas. Eles jogavam as batatas na ilha A, jogava batata na ilha B e depois jogava batata na ilha C. As batatas caíam na praia, em meio àquela areia, e se sujavam de areia. Os macacos pegavam as batatas e comiam essas batatas. Era muita responsabilidade desses profissionais, devido ao medo de extinção de um certo tipo de macaco. Eles estavam querendo preservar. E como eles viviam numa ilha muito isolada, era muito difícil para eles alimento. Então eles se propuseram a todos os dias jogar esses sacos de batata lá para esses macacos. O que aconteceu? Um belo dia, eles ficaram lá do helicóptero jogando a batata e observaram que um macaquinho ou uma macaquinha, não se sabe, pegou a batata, foi até a beira do mar e lavou a batata na água do mar e comeu a batata lavada. Acharam aquilo super interessante. Continuaram fazendo a sua rota de jogar as batatas nas 3 ilhas. O que aconteceu? Daí a algum tempo, eles observaram que na ilha B, os macacos estavam lavando também as batatas. Lá na ilha A, eu não falei para vocês, todos os macacos daquele grupo imitaram esse macaco que lavou a batata. E a observação deles é que na ilha B, os macacos também estavam lavando as batatas. E, consequentemente, daí a alguns meses foram observar que na ilha C, os macacos também estavam lavando as batatas na água do mar. Vale aqui lembrar que as ilhas eram muito distantes uma da outra. Não tinha comunicação entre as ilhas. Os macacos não visitavam as outras ilhas. Era distante. Essa passagem, esse feito desse cientista se chama o 100º macaco. Por que o 100º macaco? Colocaram esse título por quê? Como que os macacos da ilha B e os macacos da ilha C imitaram aquele macaco da ilha A? Sem ver, sem ouvir, sem conviver, nem assim nunca um visitar o outro. As ilhas eram distantes. Onde que eu quero chegar com essa história? Transmissão de pensamento. Pensamento que capta o coletivo, formando uma egrégora. O que é uma egrégora? São várias pessoas em uníssono pensando e que umas vão transmitir para as outras. Primeiro, aquele macaquinho ou a macaquinha passou o exemplo para os do seu próprio grupo na ilha A. Depois, os da ilha B captaram o feito desse macaquinho e fizeram igual. Daí, alguns meses, os da ilha C também estavam lavando as batatas.
E foi aí que começou a aparecer um monte de experiência a esse respeito. Aves que imitam umas às outras, estando longe umas das outras, e outros animais mais. Sem contar que o ser humano também. Isso chama ensinamento, pensamento universal, pensamento uníssono, pensamento coletivo, gente, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Não é só para o bem, não. E onde que eu quero chegar? Nós colocamos o título de consciência crística. Um grupo de pessoas se reuniu há muitos anos, tá, gente? Desde, acho que 2006, 2007, por aí, se reuniram para estudar as cartas de Cristo. Isso tem muito tempo. O que são as cartas de Cristo? São 9 cartas, vocês podem procurar no YouTube, está em PDF, você pode procurar as cartas escritas ou as cartas narradas, né? Que é o chamado audiobook, né? Eu não sei nada de inglês não, tá, gente? E nem de tecnologia. Você pode procurar escrita ou narrada que você encontra. É gratuito, são 9 cartas, cada uma mais fantástica do que a outra. Há 40 anos atrás, Jesus preparou uma senhora solteira que vivia e agora já desencarnou, vivia sozinha e ela foi treinada durante 40 anos para receber essas cartas do próprio Cristo. Elas se chamam Cartas de Cristo, tá bom? O título você vai procurar no YouTube, se chama Cartas de Cristo. É lindo ele contando as verdades e as deturpações que fizeram com a vida dele quando ele aqui esteve. Vocês imaginam quanta coisa as religiões não deturparam e até mesmo os escritores, as traduções, que passou por muita gente até chegar aqui na nossa mão, vocês imaginam a deturpação que tem. Eu estudo muito, mas eu tenho esse tipo de consciência. Muita coisa eu acho estranho. E ele vem esclarecer muita coisa. Não tudo, tá, gente? Não é enfadonho, não. Porque ele aproveita da sexta, sétima, oitava e nona carta em diante, ele nem fala tanto de quando ele esteve aqui. Ele comenta sobre a crucificação, como foi, o que aconteceu, e as deturpações, e esse problema que ele acha muito grande de todo ano estar comemorando essa crucificação dele. Ele pede, é muito lindo o que ele fala, vocês estão precisando me tirar da cruz, gente. Para de me colocar na cruz todo ano, nessa chamada Sexta-feira Santa. Ele não fala agressivo do jeito que eu estou falando, né? Aliás, a gravação nem é voz humana, não. É robótica, o que eu não gosto muito, mas é a que tem. Tem até uma moça que ela faz a leitura com a voz dela. Tem sim, mas eu prefiro essa outra. Vocês procuram lá que vocês vão achar muito interessante. Onde eu quero chegar? Esse grupo de pessoas que estudam as cartas de Cristo, eu agora estou até procurando um jeito de fazer parte desse grupo, que eu achei muito interessante. Eles vêm falar da consciência crística. O que Jesus espera de nós? Ele espera de nós que a gente transforme o planeta através dessa boa vontade. Nós nos unirmos em pensamento para poder a gente implantar a paz, o amor, a misericórdia, o perdão, os ensinamentos dele. Nós pensarmos e transmitirmos esse pensamento, seja lá para onde for. Quem mora lá na China, lá na Ásia, seja lá onde for, nos Estados Unidos, na Europa, na África, não importa. Nós
fazermos esse pensamento positivo. E aí ele vem nos lembrar exatamente da passagem em que ele diz: sois deuses. Essas duas palavrinhas está contida no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 34. Dá uma olhadinha lá. Sois Deus. Ele nos chama de deuses. Somos Deus. Por que ele fala isso? Porque em várias passagens ele fala: Deus está dentro de você. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, que quer dizer a saudação dos nossos irmãos indianos, deixa eu colocar minha colinha aqui. Quando se cumprimenta, faz assim: Namastê. Coloca as mãos aqui na região do peito, né? E fala Namastê. Namastê quer dizer: o meu Deus interior saúda o seu Deus interior. É muito interessante esse cumprimento, eu acho lindo isso, tá? Por quê? Esses nossos irmãos do Oriente, eles já sabiam que Deus habita dentro da gente. Deus não está lá e nem acolá, e nem ali, nem dentro do templo, nem da igreja, nem do budismo, nem do centro espírita, Deus não está preso dentro de templo nenhum. Deus, como diz Jesus na passagem da mulher samaritana, Deus é espírito e verdade. Deus não é um Deus morfológico, duas pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, não. Deus é energia, ele está em toda parte. Imagina se Deus precisasse de 2 pernas para andar. Como é que ele está no universo inteiro? Todo o universo, com trilhões e trilhões de galáxias, né? Trilhões de mundos, de sistemas, mundos habitados. Como que ele estaria se ele precisasse de 2 braços, de 2 mãos, de 20 dedos? Deus é espírito e verdade. Olha lá na passagem belíssima da mulher samaritana no Evangelho de João. Deus é espírito e verdade. Em uma outra passagem, Jesus vem dizer: o vento sopra daqui para colar, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Deus está em toda parte. Não estou dizendo que Deus é um vento, não, tá, gente? Ele compara que assim como o vento está em toda parte, Jesus está em toda parte. Outra coisa muito interessante é a frase de um monge budista, quando ele diz que o balançar das asas de uma borboleta modifica o vento que é sentido na outra extremidade do nosso planeta. Então, o nosso pensamento, ele atinge, quando a gente forma essa egrégora de várias pessoas, né, com o pensamento, ligando o pensamento uma nas outras. Por isso é que é muito interessante um horário em que todo mundo vai fazer a oração, os benefícios de pensar junto, pensamento uníssono. Vejam bem, a macaquinha da ilha A, os macacos só foram imitá-la algum tempo depois, vendo o que ela estava fazendo. Mas para que os macacos da ilha B e da ilha C fizessem a mesma coisa, também levou algum tempo. Então, quando na ilha A todos os macacos tiveram o mesmo comportamento, aí juntou, fazendo o quê? Uma egrégora, muitos indivíduos fazendo a mesma coisa. Também para o mal, tá?
A gente nota isso muito nessa programação horrorosa de televisão, porque de repente as pessoas estão fazendo a mesma coisa. A propaganda faz isso. Ela vai jogando na nossa mente, a gente começa a pensar naquilo e a gente começa a transmitir esse pensamento para outras pessoas. Penso, logo existo. Não é uma frase famosa de um grande filósofo, que eu agora não lembro quem é? Penso, logo existo. Lembra de uma propaganda que falava assim, compre batom, compre batom. Lembra disso? Uma criança pedindo a mamãe, compre batom, compre batom, compre batom. Então aquilo vai repetindo e vai passando de uns para os outros. Esse é o efeito da propaganda. Esse é. Vocês sabiam que a Coca-Cola, ela pode mudar o frasco, ela pode mudar o formato, ela pode mudar até a cor do frasco. Mas ela não muda nunca a logomarca dela. Aquele C, né? Que vai emendando até chegar no cola, Coca-Cola. Vocês sabiam que as cores também? Vermelho e preto. Vocês sabiam disso? São as cores do Papai Noel. Você pode estar numa estrada assim, até quilômetros de distância. Se tiver uma merceariazinha, um mercadinho, um barzinho com uma propaganda da Coca-Cola, você vê, você bate o olho e você já vê que é a Coca-Cola, sem ler. Por quê? Ela não muda o formato das letras e o vermelho e preto. São as cores que mais chamam a atenção no mundo, é o vermelho e preto. No mundo, no nosso planeta inteiro. Então ela foi inteligentemente bolar a logomarca dela de uma forma que fixe. Você vê, todo mundo quando chega num restaurante, num bar, fazer um lanche, já vai logo pedindo a Coca-Cola. Não tanto por causa do sabor, mas já criou essa egrégora. E aí, muitas outras coisas. Quando você pega a Plim Plim, ela faz a propaganda maçante em cima. Novela das 8, novela das 8, novela das 8. Big Brother Brasil, Big Brother, ela vai fazendo a propaganda dela, aquilo fixa. E nós podemos fazer isso com o nosso pensamento. Sois deuses. Lá no Evangelho de João também, agora é capítulo 14, versículo 12, Jesus vem dizer, tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Gente, isso é fantástico. Isso é física quântica. Se eu ando por cima das águas, você também pode. Se eu curo pessoas, você também pode. Sim. Se eu posso trazer as bem-aventuranças, falar para vocês de coisas que vão modificar o seu interior, vocês também podem. Pode. Se eu multiplico pães, vocês também podem multiplicar pães. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Isso é evolução. Aquilo que Jesus fez há 2024 anos, nós podemos fazer mais. Nós poderíamos estar fazendo mais se tivéssemos acreditado em Jesus há 2024 anos. Só que aí entrou, né? A religião que proibiu leitura da Bíblia, vocês sabiam disso? A Idade Média, ninguém podia ter Bíblia dentro de casa, era proibido. Nós nos acostumamos a chegar até Jesus através de quem? De um intermediário. Padre, cardeal, o papa, o pastor, o dirigente do centro espírita, o dirigente do terreiro, o monge budista lá de não sei aonde, um guru. A gente está sempre atrás de um guru. E todas as informações, quando chegam na gente, elas já estão deturpadas. Alguém aí conhece aquela brincadeira do telefone sem fio?
Você pega aquele copinho, coloca no ouvido, né? Aí tem um barbante, você estica, na outra ponta tem outro copinho e duas pessoas, duas crianças, eu já fiz isso muito com os meus netos. Uma fala naquele copinho e a outra escuta. É assim. Então, essa egrégora que a gente forma de bons pensamentos modifica não só o ambiente que a gente vive, o nosso interior, nos cura, nos empurra para evoluir, mas nós ajudamos o nosso planeta a se elevar. É isso o propósito de hoje. Por isso que nós estamos falando aqui. É por isso que eu coloquei o título de Consciência Crística. A evolução, ela está nos levando, e nós vamos chegar lá, a ter uma consciência, a ter os feitos, os prodígios que Jesus fazia. A consciência crística é quando nós entramos em pensamento com o nosso Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nós. Dá uma olhadinha lá nas cartas de Cristo. É muito interessante ele comentar o Novo Testamento nos dias atuais. Então, consciência crística é a nossa destinação. Todos nós seremos um Cristo. Todos nós faremos o que Jesus fez. Só que tem uma coisa, 2024 anos, Jesus já está fazendo muito mais do que ele fazia, entendeu? Porque a evolução é infinita. Você sabia disso? Ela é infinita. Nós vamos só evoluindo. Então, se nós fizermos agora o que Jesus fez há 2024 anos, ele já está... Não, vou colocar aqui 2.000 anos. 2.000 anos. Ele já está lá no ano 4024. Gente, eu estou chutando, tá? Estou falando que não. Quem sou eu para saber onde que Jesus está, o que Jesus está fazendo? Então, é por isso que ele fala, tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Quando Jesus desencarnou, os apóstolos e os discípulos passaram a fazer muita coisa que Jesus fazia, principalmente as curas. Vocês se lembram disso? Tem uma passagem, está em Atos dos Apóstolos, que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas que estavam por ali, nas ruas, nas calçadas ou nas casas. Até a sombra de Pedro. A Casa do Caminho, que foi o primeiro templo construído após a morte de Jesus, que era dirigida por Pedro, Tiago e João, chamava a Casa do Caminho. Essa era uma casa onde fazia essas curas, esses prodígios, era muito visitada, porque os apóstolos aprenderam com Jesus a impor as mãos, a curar, a levar a palavra, e eles tinham todo aquele ensinamento de Jesus dentro deles, porque eles conviveram com Jesus, né? Os 12 apóstolos. Então, nós podemos fazer e mais. Então, o meu recadinho de hoje é esse, tá, gente? Formar pensamentos positivos com a intenção de atingir... Não estou chamando a gente de macaquinho não, tá, gente? Mas atingir pessoas. Começa fazendo para o seu vizinho do lado. Mentaliza que o seu vizinho está melhor, que ele está curado daquilo que ele sentia. Aí você vai para um bairro mais longínquo, para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país. Sim? Vai mentalizando, principalmente formar uma egrégora
aí no meio desses políticos para ver se eles acordam. Acorda! Porque olha que pesadelo que nós estamos passando com esses homens, né? Com essas maluquices. Principalmente, hoje eu estou gravando aqui no dia 6 de fevereiro de 2025. Vocês sabem dos acontecimentos que tá aí, né? Gente maluca da cabeça, que falou que ia acabar com todas as guerras, mas está provocando muito mais guerra, né? Com essa ganância de querer tomar país do outro, terra do outro. Que loucura isso, gente. Que coisa doida. Então, fazer pensamento positivo é o poder do pensamento positivo. Imagina se os macacos, que não têm o cérebro como o nosso, conseguiu transmitir uma mensagem para a ilha B. Da ilha B foi transmitido, ou da ilha A, né, para a ilha C. Vocês imaginam o que nós podemos fazer? Então é isso. Consciência crística é fazer aquilo que Jesus fez. Amar como Jesus amou. Tem até uma música do Padre Zezinho, lindinha, lindinha. Sorrir como Jesus sorriu. Amar como Jesus amou. Quem sou eu para cantar, gente? Não consigo, não. A voz não deixa. Então, tá aí o nosso recado de hoje. Muito interessante. Quando você quiser duvidar, pensa na pesquisa científica verdadeira e comprovada, tá, gente? O 100º macaco não é brincadeirinha de historinha para boi dormir, não. É verdade científica comprovada. Vamos à nossa frase de hoje. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Misericórdia. Ao fazer a egrégora, a juntar as ondas de pensamento, como aqueles macaquinhos fizeram, e todos eles passaram a comer a batata limpa e ainda com gostinho da água do sal. Olha só, 2 benefícios. A batata não estava mais com areia, machucando a boquinha, machucando os dentes e fazendo mal comer aquela areia todo dia. Além de lavada, ainda estava salgadinha. Se nós temos essa condição de fazer muito mais do que esses nossos irmãos menores, que são os macacos, imagina o que nós podemos fazer com o nosso pensamento. Sim, é a arma do futuro. Usarmos o pensamento para o bem, para o amor, porque a maioria de nós tem pensamentos de revolta, reclamação e ao contrário da misericórdia. A gente começa a desejar mal para o outro, né? Quero que fulano morra, quero que fulano desapareça, quero que fulano fique doente. E essas pragas que a gente tem mania de jogar nos outros. São ondas mentais que vão atingindo o meu pensamento, ele não fica só aqui. Ele vai como um vento, atingindo o que está do meu lado, o que está mais longe, ou aquela pessoa que eu pensar, né? Pode ser distante ou pode ser mais perto. Então, gente, misericórdia é Jesus nos ensinando. Usa a força do seu Deus interior, esse Deus que está dentro de você. Sois deuses. É Jesus nos chamando de Deus. Deus está dentro de você. Tá bom? Fica aí o nosso recado para hoje. Nosso presente hoje, eu achei muito delicado essa garrafinha. De que ela é mesmo? Nem lembro de que é. Ela é pequenininha, não tão pequena, né? E ela é assim, eu acho ela uma garrafinha formosa. Aí, como eu vi que ela é muito delicada, tem
essa barra bonitinha aqui, é de pinga. Veio com o rótulo de pinga, assim. Não sei se é meio litro, uma coisa assim. Então eu pus essa decoupagem, fiz de pérola. A minha sobrinha me deu um saco enorme de pérola, mas é muita, muita, muita mesmo. Eu já fiz tanta coisa e as pérolas não acabam de jeito nenhum. Então tá aí o nosso presentinho, eu fiz ela bem begezinha, né? Essa cor palha, bem discreta, tá vendo? Ela tem a tampinha que é dela mesmo, eu só cortei aqui, cobri com um papel que combina aqui com o bege, tá aí delicada pra gente enfeitar a nossa casa. Quem quiser, então, tá à disposição. 988370388. Regina, liga para mim e manda buscar ou venha buscar a sua garrafa. Gente, para encerrar, eu fui alertada por um profissional dessa questão de lives. Ele entende. Ele falou: Regina, você não pode deixar de pedir o like, aquele dedinho para cima, o dedinho para baixo. Não deixa de pedir as pessoas para te dar o like, porque o YouTube entende que a pessoa gostou ou desgostou. Você pode fazer assim, é só clicar lá, ou naquele para baixo. Por favor, me ajuda a divulgar Jesus, não custa nada. A hora que você estiver ouvindo, começou a ouvir para não esquecer, ou às vezes você não vai ouvir tudo, né? Não sei. Você vai lá e dá o seu joinha, que eles chamam. Então esse rapaz, ele me ajudou muito, ele falou: Regina, não custa nada você pedir. Pede a pessoa para apertar no dedinho lá, dá o like, porque você vai atingir mais pessoas. Quanto mais like você tiver, o YouTube manda para mais longe. Eu não sabia disso, gente. Se ficar nessa situação que nós estamos, que eu tenho tido 2, no máximo 3 likes. No máximo 3. E mesmo assim, quando tem 3, sou eu mesmo que ponho lá. Porque geralmente são 2. Eu até queria saber quem são essas 2 pessoas e mandar um beijo para elas. Para você que está me dando like. Então, 2, 3 comigo. Aí se o outro der, o outro, né? Tem dia que eu dou uma olhada lá, tem mais de 30 visualizações. Por que só 2 likes? Não te custa nada. Quer ver o canal? @Jesus Mestre Amado. Quer escutar as explicações da Regina a respeito do Novo Testamento? Falar de Jesus? A hora que ele colocar lá, já vai lá e dá o like. Para mim não, para Jesus. Vamos divulgar Jesus. Um beijo no seu coração.